Em 9 minutos hoje vamos falar um pouco de história e para isso vamos conversar com o professor de história, historiador, professor de Idade Média da UFES, Ricardo Costa. Ricardo, você é especialista, na verdade, ficou na profissão em Idade Média. Uma questão que nos intriga é isso, estuda-se Idade Média para quê? Para nada. Na verdade, o estudo da história é um estudo que não tem uma função prática. Nós não trocamos lâmpadas, não consertamos carros, não transformamos nada materialmente falando. Não, pai, isso contradiz todo o empolamento de historiadores que nos ensinam que, ao estudarmos o nosso passado, conseguimos lançar luzes sobre o nosso presente. Em parte. Chegando até onde chegamos. Não, em parte sim, é verdade. Mas a maior parte do passado... É diletantismo mesmo. É claro, e isso é a função mais nobre da ciência, você fazer ciência pela ciência, porque é um bem saber. Saber é uma coisa boa, conhecer é uma coisa boa. O mesmo motivo que leva as pessoas a visitar os museus. O mesmo motivo que leva o meu filho de 10 anos, que quando tinha 5, adorar os dinossauros. Por que as crianças gostam dos dinossauros? Não tem explicação. As pessoas gostam de saber o que aconteceu. Isso nos difere dos animais. Embora não tenha, digamos, uma obrigação prática. Ainda que não tivesse nenhuma obrigação prática. E pelo contrário, antigamente, na Idade Média, se definia a atividade humana em 2 grandes blocos. Um era o bloco das atividades servis, que prendiam o espírito. Por exemplo, o meu amigo Onofre lá da UFES, que ele é o dono lá da lanchonete, ele chega às 4h30 da manhã. Ele vai embora às 10h30 da noite. Ele ganha um bom dinheiro, mas ele está preso ali. Isso de um lado. O ferreiro, o mecânico, o padeiro, o carpinteiro, são pessoas que trabalham, mas estão presas. De outro lado, tem as artes liberais, porque libertam o espírito. Uma hora você está aqui, uma hora eu estou aqui conversando com você, amanhã eu estou na UFES dando uma aula, semana que vem eu posso viajar para um congresso, participar, porque eu estudei as artes que libertam o espírito da matéria. Era essa a definição básica do mundo antigo que foi repassado para o medieval e permanece hoje ainda. Importante, é muito importante. Agora, o que fica de, digamos assim, de registro positivo, porque, como você falou aí a respeito dessa predileção do gosto e da própria idiosincrasia, há quem veja isso um clamor também, até porque as imagens que nos chegam da Idade Média são glamurosas também, né? Sim. Tem os cavaleiros, tem o terror, senhores feudais, tem o fascínio, tem as duas coisas. Mas qual é o acervo positivo da Idade Média? Qual é o legado positivo da Idade Média? O legado mais importante que esses 1000 anos trouxeram para a humanidade, pelo menos do mundo ocidental, foi o conceito de democracia, por incrível que possa parecer, que eram monarquias, né, embora monarquias eletivas no início, e a dignidade humana, em segundo lugar. Porque, só para ficar um simples exemplo, o mundo antigo é um mundo de escravos. A democracia grega é uma democracia para meia dúzia de pessoas. A maior parte das pessoas não eram cidadãos. Não eram cidadãos. Ao passo que na Idade Média, com o surgimento do cristianismo, gradativamente a condição da maioria melhorou. Por incrível que pareça, nós aprendemos nos livros de segundo grau, pelo menos na minha época aprendíamos assim, que o pobre coitado do servo vive ali como que amarrado à terra, só falta um grilhão prendendo, que ele não pode sair para lugar nenhum, ele não pode ir no Maracanã, ele não pode tomar uma cervejinha, ele está o dia inteiro trabalhando na terra. Isso é verdade. Em parte, porque eles também faziam peregrinações. Santiago de Compostela está hoje até aí, até hoje. Mas também é verdade que eles não podiam ser expulsos da terra. E eles tinham terra. Isso é uma coisa interessantíssima. E eles não são mais escravos, eles não são mais um gado que fala, eles não são mais uma coisa. Eles têm seus direitos, embora tenham muitos deveres também. Então isso, de 500, 600, estou falando aqui numa longa duração, é uma melhora impressionante para a maior parte da humanidade que vivia na época. Não tem como... Pode ter uma associação íntima entre feudalismo e Idade Média. Durante 300 anos, veja, a Idade Média durou, grosso modo, 1000 anos. Do século V ao XV, embora tenhamos divergências. Mas a gente tem uma baixa Idade Média que já é mais próxima da modernidade. Exatamente. Né?
Nessa baixa Idade Média do século X ao XIII existiu o que nós chamamos de feudalismo. E nesse feudalismo surge a progressiva degradação e deterioração do sistema com o surgimento dos burgos, as comunas dos artesãos. Eustáquio, você sabe. Não, isso a gente tem que saber mais. É exatamente isso. Tá, então, de uma certa maneira, na medida que o homem migra mais desse aspecto rural e refém da terra para a cidade, por ser um cosmopolitismo, ele começa a dissipar as trevas da Idade Média. As cidades nunca Você não gosta que falem trevas da Idade Média? Eu acho que você é o cara que deve ter vivido nessa época. Não fala isso, não. Não, eu gosto muito de ter um banheiro, de ler um jornal. Eu sou um homem da pós-modernidade, eu sou um homem do meu tempo. Eu não gostaria de voltar, não. Menos mal. Não gostaria, não. Mas, comparando retrospectivamente, porque seria uma maldade você comparar aquele período com o que veio depois. Eles não conheceram o que veio depois. Seria como um homem daqui a 1000 anos. Eles eram modernos na época, você quer dizer? Eles se diziam modernos. Eles eram modernos. O mais incrível, nós somos modernos. Agora, uma questão, Ricardo, é uma coisa que não sei se é da Idade Média, eu suspeito que seja, aquelas belíssimas catedrais. Aquilo é da Idade Média, né? Impressionante. A primeira vez que eu vi uma catedral, eu virei a curva da rua em Freiburg e vi uma catedral, é uma coisa absolutamente impressionante. O João Humano fez aquilo, que a mão humana fez aquilo. Uma coletividade. E as cidades competiam entre si para ver quem conseguia erguer o seu monumento mais grandioso. Você falou em cidades, eu queria te responder. As cidades nunca deixaram de existir. Elas diminuíram de tamanho. Roma, no período medieval, tem 1/3 do tamanho da